Eu estava manifestando de forma errada. Tive consciência disso, refleti e esse é o tema do vídeo de hoje para a gente conversar, para que você não cometa o mesmo erro que eu. Então, bora tomar um café e vamos começar a prosear. Então, o vídeo de hoje surgiu de uma reflexão que eu tive quando eu estava assistindo o vídeo da Bárbara, que eu vou deixar na descrição, onde ela falava a diferença de você manifestar com base na lei da atração e com base na lei da suposição. Então, resumidamente falando, quando você vibra através da lei da atração, você eleva sua vibração para que ela esteja em sintonia com aquilo que você quer manifestar, concretizar na sua vida, e assim você traz o seu desejo para o plano concreto. Já se você manifesta a partir da lei da suposição, você parte da manifestação que você quer, percebe ali quem você é quando tem aquilo, suas ações, seus sentimentos, o que você faz, o que você come, age ali como o Globo Repórter, né, para investigar tudo aquilo que tem na sua vida naquele momento e traz tudo isso para o momento presente. Eu particularmente, assim como a Bárbara, vou no caminho do meio, uno um pouco das duas técnicas. Mas o que era que eu percebia? Quando ela estava falando de manifestar a partir da lei da suposição, ela diz: você tem que agir como um delulu, né? Ou seja, como um louco. E na mesma hora me veio a carta do louco do tarô. E o louco, ele é aquele que tem um salto de fé para se jogar no precipício, né? Lógico que aqui tem uma série de símbolos através dessa carta, mas me veio muito isso. E me veio o quê? Eu tô sempre me jogando. Eu tô me jogando em projetos, eu tô me jogando em relações, eu tô me jogando, sempre me jogo. Contudo, porém, todavia, se eu fico só na energia do louco, eu não dou tempo suficiente para aquilo se mature e se concretize. Então, eu inicio um projeto e logo na sequência eu já penso em outro projeto. E assim eu vou sempre desfocando do que eu inicialmente queria. E tá tudo bem eu mudar de ideias. Mudar de ideia, mas esse não é o propósito. Quando eu paro para pensar nos outros projetos que eu abandonei, porque essa é a palavra, eu abandonei, foi algo que talvez eu não tenha nem dado tempo realmente para aquilo se maturar. E aí eu disse, esse arquétipo, ele é muito bom, porque ele te faz ter o salto de fé que você precisa para ir para a ação. É uma carta de ação, é uma carta de movimento, é uma carta de conexão com a espiritualidade. Contudo, porém, todavia, se eu fico só nela, eu não avanço na vida. E aí me veio de eu trazer o mago para minha vida, trazer esse arquétipo. Por quê? Porque o mago é uma pessoa que tá nessa carta aqui, tem todas as leis herméticas, tá? E ele tem todas as ferramentas para concretizar com prosperidade, com sucesso, os projetos que ele começa, que ele empreende, enfim. A grande questão aqui é que quando eu trago um arquétipo para a minha vida, eu não trago só a luz dele. E quanto mais luz eu coloco, mais sombra também eu coloco. Então, qual é a grande sombra do mago? Ser charlatão, se considerar um charlatão, né? E o que acontece? Durante muito tempo nos meus projetos, eu vivia isso, assim, minha preocupação era isso. Será que eu estou falando com verdade? Será que eu vou ser escutada a partir de charlatanismo? Porque eu trabalho com tarô, eu trabalho com terapias holísticas, né? Eu vim do direito, inclusive foi algo que quando eu comecei a estudar as terapias holísticas, comecei a fazer formação,
tinha feito a formação do Theta Healing, tava com o livro na minha mesa de trabalho, porque ali na hora do lanche ou na hora que eu tivesse alguma oportunidade eu já ia ler e folhear aquele livro. Daí era um livro do Theta com a capa antiga, depois eu posso até mostrar para vocês, que ele diz assim: uma potente técnica de cura, algo assim. E aí o meu chefe passou, aí ele olhou, voltou para minha mesa, olhou o livro, leu e ele disse assim: você acredita nisso? Né? Então, quando eu agora tenho essa consciência do meu lado sombra, do mago, eu penso como eu criei situações na minha vida realmente que me descredibilizavam, entende? Relacionamentos que eu tinha em que a pessoa não acreditava em mim. Tive muitas pessoas que acreditaram em mim, tive muitas pessoas que me apoiaram, mas também tive muitas pessoas assim que duvidaram, que questionaram, muito olho torto, né? Inclusive dentro da minha própria família, eu venho num berço católico, apesar de que a minha avó, ela sempre assim me apoiou, e toda vida que a gente conversava sobre espiritualidade, sobre uma reza, ela sempre diz: minha filha, reze pro seu Deus que você acredita. E eu acho isso uma coisa assim tão linda, né? Da gente poder respeitar o outro com as crenças do outro, e mesmo assim trazer aquele outro pro pertencimento, trazer o diferente pro pertencimento também. Enfim, mas mesmo eu tendo o apoio das pessoas que me são mais próximas, eu ainda tinha dentro de mim isso. Como que eu vou falar? E quando eu vim para a prática mesmo, quando eu saí do curso de Theta Healing, eu disse: eu vou ser instrutora disso, porque eu comecei a praticar na minha vida e comecei a ver mudança. Num primeiro momento, eu dizia: como que eu vou conseguir falar sobre isso se eu não superei nenhuma crise de pânico, que eu via muitos instrutores falando que superaram uma crise de pânico, uma adicção, enfim, problemas assim tão maiores. E de certa forma eu mesmo, nos meus pensamentos, no meu lado sombra, ficava: como que eu, Camila, pessoa comum, vou poder falar sobre isso, né? E só recentemente que eu tive assim, talvez, eu vou usar essa palavra, coragem, porque o louco é sobre coragem. Que eu tive a coragem de abraçar mesmo isso e de me apropriar dessa minha identidade. Porque o louco, você vê que ele tá com uma roupa por baixo, mas ele tá com outra roupa por cima. Então, ele tá iniciando uma jornada que, dentro de um processo de autoconhecimento, ele não sabe muito bem ainda quem ele de fato é. Por isso ele tem essas duas vestimentas, esses dois pensamentos, né? E aí quando eu venho pro mago, eu já percebo uma outra forma, uma outra intenção, uma outra estrutura de se vestir. Aqui já tem o conhecimento de quem ele é. Tem a sombra dele se perder nesse meio. Mas é só quando eu disse assim: peraí, quem de fato eu sou? O que de fato eu quero trabalhar? E quando eu vi, não, eu não tô sendo charlatã quando eu boto o tarô. Por quê? Porque eu boto o tarô pra mim. Porque eu consigo me guiar através disso. E eu expresso a minha verdade através disso. Eu estudo muito pra isso. Então, eu não faço isso de forma leviana. E aí eu comprei aqueles 2 livros de bruxaria, né? De bruxa iniciante. E foi um ponto de coragem, do salto de fé, né, que eu postei na minha rede social, os livros, porque há pouco tempo atrás eu até compraria, mas talvez não ficasse exposto na minha estante, talvez eu não postasse na minha rede social,
tá? Mas eu tenho esse lado, assim, da bruxaria dentro de mim, essa intuição que durante muito tempo eu neguei, porque eu era aquela pessoa que dizia, eu não vejo, eu não sinto, e quando eu comecei a fazer os cursos, eu dizia assim, tadinha da pessoa que vai fazer troca comigo, porque eu não vejo, eu não sinto, essas coisas de energia não é comigo. E que bom que eu não desisti, porque hoje eu percebo que, na verdade, eu tinha me colocado em tantas caixinhas para pertencer, para me sentir pertencente, para fazer parte, né, de uma família, de uma profissão, do que eu acreditava que as pessoas, a sociedade, do que eu acreditava que era o normal para a vida, mas eu continuava sentindo aquele vazio dentro de mim. E foi especificamente com o Theta Healing que esse vazio começou a ser preenchido. E depois eu posso trazer essa história para outro vídeo, para esse não ficar tão estranho, ou tão comprido. Enfim. E aí, quando eu comprei os livros, e eu postei, foi a primeira vez que eu disse assim, eu vou me apropriar disso, eu vou me apropriar do lugar que eu tô, do local que eu ocupo, né? Que eu começar a ficar confortável em ser quem eu sou, em falar do que eu gosto, em ler o que eu quero ler, né? E nesse movimento eu percebi que algumas pessoas se afastaram, outras pessoas chegaram, e a sustentação de quem eu sou é isso. Talvez a maturidade me trouxe isso um pouco também, da serenidade, de aceitar, assim, de perceber, de respeitar também quando eu não sou querida, e dizer, olha, isso daqui não faz parte de mim, né? Um exemplo, uma pessoa chegou pra mim e começou a conversar comigo, e qual a tua rede social? Eu falei, meu Instagram, né? A pessoa entrou e disse assim, e tu joga tarô? E eu disse, jogo. Aí a pessoa disse, eu não acredito em nada disso. Aí eu, tá certo. Eu não tento convencer ninguém da minha verdade. E aí a pessoa disse, me explica. E na mesma hora me veio, não num movimento de arrogância, mas num movimento de serenidade. Eu não preciso explicar para ela, porque é algo que ela já decidiu que ela não acredita. Então, eu escolho hoje falar, e eu escolho ter próximo de mim pessoas que respeitam quem eu sou, o que eu acredito, tá? Então, lógico que educadamente eu disse, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, né? Se você mudar de ideia, eu não usei nem a palavra se você mudar de ideia, mas se você estiver realmente aberto para entender o que é o tarô de forma séria, de forma ética, tá? Então, é isso, manifestar não é só pensar positivo, não é só escrever um caderninho, não é só ficar o tempo todo vibrando positivo, até porque a vida é assim, é cíclica, são altos e baixos, né? Eu dizer que eu consigo manter hoje a minha vibração eternamente elevada é uma inverdade. Contudo, porém, todavia, eu percebo que quando eu caio, quando eu tô num sentimento mais baixo, numa vibração mais baixa, eu já tenho um autoconhecimento para poder olhar aquilo a partir de um lugar de acolhimento também, de dizer, tudo bem que eu acordei hoje e eu não tô tão feliz, tudo bem que eu acordei hoje com esse sentimento, né? Vamos ver o que tá por trás disso? Então, o autoconhecimento hoje me permite voltar para o meu centro mais rápido, com mais consciência, com mais presença na minha vida, tá? E tudo tem luz e sombra, né? E às vezes a gente, para passar por uma sombra, a gente precisa de fato
olhar aquele trauma, porque toda sombra, ela vem de um trauma. Um trauma que vem das montanhazinhas aqui atrás, é água congelada. Então, o que acontece com o trauma? A gente o quê? A gente congela, né? Então, aquilo fica congelado dentro da gente, só que fica ocupando também um espaço, um peso, uma densidade, né? A sombra do louco é justamente isso, é eu reconhecer que eu tô indo para minha jornada com uma bagagem que é elevada, mas também uma bagagem que tem traumas, né? E esse trauma, quando ele tá ali congelado, cristalizado dentro de mim, ele se transforma em crença. E, inclusive, uma vez uma mentora minha falou: toda crença é limitante, tá? Mas também é uma conversa para um outro tipo aqui de reflexão. Enfim, então, aquela crença que começa a talvez não permitir com que eu realize tanta coisa, que eu vivencie tanta coisa, que eu supere tanta coisa, tá? E que muitas vezes a gente precisa sim de uma terapia, de um processo terapêutico. Então, hoje fica essa reflexão desses dois arcanos do tarô, tá? São os dois arquétipos que eu tô trabalhando em mim agora. E depois eu conto pra vocês como é que tá sendo essa reflexão e o que eu tô trazendo e construindo de diferente na minha vida.